Fala pessoal, bem-vindo aí a mais um vídeo do canal Prazer Bíblia. Hoje trazendo um vídeo com uma temática, uma tônica um pouco diferente. Bem, a ideia de hoje é passar um pouquinho pela passagem de 1 Reis, capítulo 19, versos de número 1 ao número 9. Essa história é bem conhecida, logicamente, entre os cristãos mais antigos e leitores da Bíblia, ou frequentadores da igreja, que é a fuga de Elias para Horebe. Bem, Elias tinha já feito uma série de coisas em prol e pelo poder de Deus. Só que depois que acontece uma questão lá com os sacerdotes, inimigos do povo de Israel, Elias ele foge, né? Porque a rainha, mulher então de Acabe, Jezabel, ela tinha dito que mataria ele. E ele, logicamente, naquele momento ali, meio frágil, fraco e tal, não sei o quê, que é natural da natureza humana, ele vai embora com medo, né? Ele vai embora. E tem um momento que é bem interessante, no verso de número 4 diz assim: E ele entrou no deserto caminhando um dia. Chegou a pé de Giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte, dizendo assim: Já tive o bastante, Senhor. Tira a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Depois deitou-se debaixo da árvore e dormiu. Bem, esse momento aí de Elias pedindo a morte, nos mostra um fator muito interessante, que às vezes, claro, nem todo mundo, né, mas algumas pessoas elas se acham talvez munidas de muito poder, de muita capacidade, de muita coisa. Mas a verdade é que todo ser humano normal, geralmente tem algum momento na vida, ou alguns outros têm vários momentos, tem algum momento na vida que realmente deseja a morte. Esses momentos, logicamente, são momentos difíceis para alguém desejar morrer, né? Mas é uma coisa até natural, de certa forma, né? Acontece com alguma frequência. Claro que não o tempo todo, né? Isso também já é problemático demais. Mas a questão aqui que eu quero falar com vocês é superação só com intervenção. Superar esses momentos de crise, crise existencial, cansaço extremamente que você não consegue dar conta, esses momentos que você está muito deprimido e tal. Primeiro, assim, como eu já disse, acredito que todo mundo enfrenta isso. Cada pessoa enfrenta de um modo diferente, é lógico, né? Pessoas pobres às vezes enfrentam por causa de uma pobreza extrema e tal, e luta demais para manter e conquistar coisa. Pessoas ricas não vai ter esse problema nesse sentido, mas terá em outros. Porque a verdade é que todo mundo passa por isso. E como superar isso? Bem, primeiro eu vou dizendo assim, vou destacando assim que não é só pela força humana normal e natural. Ah, eu consigo, porque eu sou forte e tal. Esse caminho eu acho que não é o caminho certo. Bem, essa questão de que eu consigo e tal, eu acho que é mais tratado bem com questão budista, né? Que fala assim, a resposta está em você, você pode fazer, não sei o quê, tudo é questão de foco, ou da sua vontade, por aí vai. É um livro que eu tenho, e um livro muito bom, na verdade, também, que é a Doutrina de Buda. E ensina mais ou menos esse tipo de ideia, né? Você consegue. Você criou o problema, sua mente criou o problema, pode criar a resposta, a solução e tal. Mas de maneira prática, algumas pessoas realmente conseguem lidar. Bem, voltando aqui à questão, então essa questão budista vai ser basicamente isso, né? Resumindo assim. Mas é importante eu dizer, como uma experiência cristã muito mais profunda, pelo menos para mim é lógico, esses problemas existenciais e cansaço extremo e esses momentos que a gente acha que não vale mais a pena viver e tal, esses momentos ele só é superado com a ajuda de Deus, com a ajuda de Deus. Eu estou falando realmente superado, porque muitos outros tipos de filosofia que vai buscar encarar isso e trazer uma solução, na verdade, pelo que eu entendo e vejo, eles só fazem tangenciar o problema, focar em outra coisa, certo? Eles não resolvem o problema. É meio que colocar para o mar de esquecimento e buscar deixar para lá e enterrar e pronto. Porém, Deus, ele realmente ele nos ajuda a superar essas coisas de maneira totalmente plena. Isto é, não é uma questão apenas de colocar no mar de esquecimento, de enterrar e deixar para lá. Ele realmente renova nossas forças e entendimento e nos ajuda a lidar com essa questão. E o que aconteceu com Elias foi exatamente isso. Elias, ele orou pedindo a morte, pai, tá, e depois foi dormir, né? Dormir. Nada como um soninho para ajudar já um pouquinho, né? E depois, quando ele acorda, vai dizer que teve um anjo ali que assou uns pão, um anjo padeiro,
assou um pão, fez uma comida, levou um jarro dele de alguma coisa lá e tal. Ele disse, olha, come, bebe, porque ainda tem muita coisa para fazer, tem muita coisa para andar. Isso aconteceu mais de uma vez. E o verso 8 vai dizer assim, né? Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites. Pense num cuscuz poderoso. É, mas enfim, a questão é que Deus ele intervém para que nós possamos superar esses momentos de crise. Então, não é, fiz tanto para Deus e tal, e depois, se você não administrar bem algumas coisas, você vai ficar, às vezes, talvez muito mal por causa da excessiva responsabilidade e tarefas e tal. Mas Deus, o nosso Deus é Deus que intervém nos momentos de dificuldade para nos ajudar e nos fortalecer, para que nós possamos continuar e prosseguir e atingir propósitos e continuar com a vida. Então, esse tipo de mensagem que eu gostaria de deixar para nós, para vocês, para mim, é que não tente sozinho superar as coisas. Deus, ele cria caminhos para poder ajudar a gente a lidar com essas questões, certo? Então, confie em Deus, mesmo diante de muita dificuldade, Deus, ele consegue, ele vai ajudar. E daí a gente lembra o caso de Agar, Deus foi lá, viu ela lá no deserto com o filho dela e ajudou. Deus viu a Ana quando estava chorando ali perto lá do templo lá e Elias viu e Deus ajudou ela. Então Deus ele continua intervindo para a nossa melhoria, para o nosso fortalecimento e para que a gente continue com a vida que ele nos deu para viver. Mas é isso, pessoal. Curte, comenta, compartilha e até o próximo vídeo, se Deus permitir.